A Amazônia sempre foi um assunto chave, né, dentro da FAPESP. Vocês já documentaram as expedições do Paulo Vanzolini e as coisas que foram feitas no passado. É evidente que as coisas importantes são aquelas expedições do Paulo Vanzolini, o LBA, o grande experimento de bioma atmosférico e todo esse regime de chuvas, os rios que correm sobre a floresta. É bom lembrar que boa parte do que foi feito, inclusive de estudos financiados pela FAPESP, serviram de subsídios, na verdade, à posição do Brasil nas negociações internacionais sobre mudanças climáticas. Boa parte dos dados do IPCC foram produzidos pelas equipes aqui, da USP, do INPE. Carlos Nobre teve um papel muito relevante na condução do LBA, Paulo Artacho também, etc. E vários cientistas importantes hoje que trabalham no programa de mudanças climáticas da FAPESP foram criados nesse ambiente. Nos últimos anos, a gente tem financiado muita coisa sobre a Amazônia, na biodiversidade, na parte de antropologia, na parte de línguas, em vários aspectos. E muita coisa sobre mudança climática, inclusive com instalações e infraestruturas na floresta, etc., em parceria com as instituições locais e com as universidades aqui de São Paulo. A gente já tinha essa longa tradição, então para nós era uma coisa muito natural financiar pesquisa sobre a Amazônia. Mas, 3 anos atrás, na época o governo do Dória e a Patrícia Ely na secretaria, na Conferência das Partes de Mudança Climática de Glasgow, eles queriam levar uma proposta de financiar um fundo sobre a Amazônia e nos convidaram se a FAPESP toparia aportar recursos nesse fundo. A ideia era levantar um fundo de 500 milhões, a FAPESP entraria inicialmente com 100 milhões de reais. Nós dissemos sim no ato, tá certo? A gente já tinha colocado, sei lá, nós não sabemos nunca o número exato, 600, 800 milhões em pesquisa sobre a Amazônia nos últimos 20 anos. Então, para nós era uma coisa absolutamente natural. E nós topamos, eles apresentaram a proposta, repercutiu muito bem, mas logo em seguida o Dória se desincompatibilizou, o governo mudou, etc. Nós pegamos a proposta, no final do ano, teve uma reunião do CONFAP, que reúne todas as fundações de amparo. E nós elaboramos um pouco melhor a proposta e levamos a ideia de criar uma espécie de esforço conjunto das fundações de amparo da região da Amazônia Legal com a FAPESP para ser submetida à ideia do CONFAP. A proposta foi ovacionada, diria, tá certo? Mas e não só as 9 fundações de amparo da região da Amazônia Legal, mais a FAPESP, que dá 10, esse é o nome, Amazônia mais 10, mas várias outras fundações de amparo de outras regiões, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, aderiram à proposta. No contexto atual, a gente já tem 25 fundações de amparo aderiram à proposta do Amazônia. Basicamente por uma razão simples de entender. A Amazônia é o maior desafio do Brasil. E é um compromisso dos brasileiros preservar os serviços ambientais da floresta. Tem uma coisa que virou um jargão, um bordão do Amazônia mais 10, é que um pouco diferente das pesquisas que a gente financiava no passado, que eram acima do dossel da floresta, ou seja, os rios que correm por sobre o dossel, o regime de absorção e emissão de gás carbônico e gás de efeito estufa. O Amazônia mais 10 tem um drive também de olhar para baixo do dossel, ou seja, olhar para as populações que vivem na região. No sentido de que tem dito por várias iniciativas, criar oportunidades de emprego e renda compatíveis com a floresta em pé. Ou seja, explorar a biodiversidade, explorar a bioeconomia, explorar mesmo recursos madeireiros, etc., mas de formas compatíveis com manter a floresta em pé. Por quê? Para criar alternativas de emprego e renda para essa população, de modo que ela não seja empurrada para atividades como a mineração ilegal, como o desflorestamento, outras atividades. Elas precisam de renda, elas precisam de gerar empregos. Se você não tem ações que fomentem essas outras atividades compatíveis com a sustentabilidade, na verdade você empurra essas populações para opções outras de buscar renda e buscar recursos para sobreviver. Então a ideia do Amazônia mais 10 surgiu disso, ela foi a adesão a todas as fundações. A adesão decorre do fato de que para todos é muito claro de que
a Amazônia é a principal missão brasileira. A gente brinca muito nessa coisa de pesquisa orientada para missão, o que o pessoal chama moonshots, né? Por conta da missão Apollo, da ida à Lua, eles chamam isso de moonshots, ou seja, coisas que são para um objetivo específico, concreto. A Amazônia é o principal moonshot do Brasil. Não é só porque é um compromisso com o mundo e com a sustentabilidade, mas por conta de que a gente tem mais da metade da floresta amazônica no território brasileiro, ele ocupa mais de 50% de todo o território do país, e lá vivem 30 milhões de brasileiros. Essa ideia de que aquilo é um compromisso importante fez com que a adesão de todas as fundações fosse rápida. Lançamos um primeiro edital, que já financiamos vários projetos de pesquisa, e agora entramos numa fase do que a gente vem está fazendo para frente. Nesse momento nós estamos com um programa de expedições científicas, que é um negócio também interessante. O primeiro edital foi um edital, digo assim, convencional. Financiamos projetos de pesquisa de 3 anos de duração, grupos de pesquisa, etc. E agora estamos lançando uma coisa que é muito diferente do que a gente fez, financiando expedições científicas pela Amazônia. O que também transformou o Amazônia Mais 10 numa coisa singular no âmbito do financiamento da pesquisa no Brasil é o formato, de que você tinha que ter grupos de pesquisa com representantes de 3 diferentes estados, um obrigatoriamente da Amazônia Legal. Sempre tem que ter alguém da Amazônia Legal. Mas o que era super interessante é que na Constituição a gente acordou que qualquer recurso de terceiros que nós conseguíssemos para o projeto, seja ele de uma agência nacional ou de uma agência internacional, se fosse ele também de fundos privados, só poderia ser aplicado na Amazônia Legal. Ou seja, nenhum desses recursos de agências ou de fundos privados poderia, por exemplo, vir para São Paulo. O financiamento em São Paulo seria a responsabilidade da FAPESP, mas os recursos adicionais seriam aplicados obrigatoriamente na Amazônia Legal. Isso é singular e muito interessante, porque uma das grandes debilidades da pesquisa sobre a Amazônia é a ausência de recursos na Amazônia. Então a ideia de mobilizar recursos de terceiros é um negócio interessante. Tanto é interessante que no primeiro edital que nós chamamos, houve uma contribuição importante do CNPq em apoio ao primeiro edital. E esse recurso CNPq só pode ser aplicado na Amazônia Legal. Agora, no programa de expedições, a gente tem um aporte do CNPq idêntico ao aporte das fundações, e esse aporte do CNPq só pode ser usado na região norte. E a gente tem um aporte internacional nessa chamada de expedições que é idêntico ao que as fundações estaduais estão botando, idêntico ao CNPq. Pois no modelo atual de expedições é 1/3, 1/3, 1/3. Evidente que 1/3 das agências internacionais vai ser mais gasto com seus próprios pesquisadores do que na Amazônia, mas vai significar pontes entre grupos de pesquisas da região da Amazônia Legal com várias instituições relevantes do mundo inteiro. Então ele criou um modelo que a gente nunca tinha feito. Primeiro que é um modelo, nós temos vários acordos com fundações temporárias que são acordos bilaterais. Nós com o Pará, nós com o Pernambuco, nós com o Paraná, mas nunca tínhamos feito uma coisa que é meio multilateral. E isso é novo. E é novo essa ideia de que os recursos dos terceiros só podem ser aplicados na Amazônia. Isso criou um modelo interessante. É evidente que a gente tem crítica e tem melhorias que a gente tem que fazer. Fundamentalmente, há sempre um questionamento muito grande sobre como elevar o protagonismo das instituições de pesquisa da região norte. Esse é um desafio correto, colocado pelas instituições de lá, pelas lideranças científicas da Amazônia. Eles querem maior protagonismo na condução disso. Protagonismo quer das cientistas, quer das populações tradicionais, das populações indígenas, ribeirinhas, das comunidades, das ONGs. Esse protagonismo é sempre buscado. Então, a gente tem sempre um desafio de como melhorar. Mas a Iniciativa Amazônia Mais 10 é um show, eu diria. É um sucesso total de público e de audiência, tá certo? Embora não tenha ainda um planejamento estratégico claro, definido, a gente sabe que para focar isso que a gente chamou das coisas abaixo do dossel, a gente precisa construir uma carteira de projetos que enderecem problemas concretos. Tá certo? O que faz com o caroço do açaí, o que faz para gerar eletricidade de forma sustentável, não usando diesel,
que tipo de combustível a gente pode usar para navegação, porque basicamente a gente está falando da sustentabilidade na floresta, mas basicamente a gente consome diesel o tempo todo na Amazônia, gasolina, diesel, combustíveis fósseis, etc. Como criar alternativas energéticas sustentáveis, como explorar recursos madeireiros de forma sustentável, como evitar, na verdade, a destruição das áreas de ribeirinhas por uso de mercúrio na exploração mineral. Tem vários desafios concretos que a gente precisa, nesse próximo etapa da Amazônia Mais 10, tentar endereçar. A construção da Amazônia, com várias conversas que a gente teve com embaixadas, organismos internacionais e com agências do mundo inteiro, a gente conseguiu criar uma enorme boa vontade e uma enorme colaboração internacional. O BID, na verdade, está nos apoiando na Amazônia Mais 10, fazendo o quê? Contratando, na verdade, um corpo técnico que vai trabalhar na Amazônia. Tem uma equipe em Belém, tem uma equipe em Manaus, mas tem sempre uma pessoa, pelo menos em cada unidade da Amazônia Legal, trabalhando em apoio ao projeto. Isso cria uma base que a gente não tinha quando lançou a Amazônia Mais 10. A gente vai ter um corpo técnico dedicado, na verdade, inclusive a mapear esses problemas, quais são esses desafios que a gente chamou de desafios da Amazônia, que a gente precisa fomentar e apoiar de inúmeras formas. O Amazônia Mais 10 é hoje uma coisa que tem uma vida própria. Eu diria que a gente tem um bom comitê gestor, com engajamento das fundações locais e outras, e acho que terá uma vida longa, porque a Amazônia está aí, é um desafio permanente. A gente provavelmente vai ter até um papel mais interessante, até pelo fato próprio de que a próxima convenção sobre clima vai ser em Belém, e a gente provavelmente vai ter coisas a mostrar e desafios mais interessantes para fazer. Então, é um pouco isso, a história da Amazônia Mais 10. É inexorável que você continue fazendo o que a gente já fazia no passado, que é estudar, na verdade, a Amazônia e seu papel no clima mundial e no clima brasileiro. A gente sabe que ele é responsável por uma boa parte, na verdade, do regime hídrico do centro-oeste e do sudeste brasileiro, que ele tem um papel fundamental, presta serviços ambientais para o mundo inteiro, como reciclando, na verdade, carbono. Quer dizer, ele foi durante milênios uma capacidade de absorver carbono, etc. E hoje ele, na verdade, ele tem o risco de se transformar numa fonte líquida de carbono pelo desmatamento, etc. Pela mudança do uso do solo. Então, a questão ambiental, do ponto de vista global, do clima global, no meio dessa tempestade toda que é a mudança do clima global, continua sendo extraordinariamente relevante. O que mudou na visão sobre a Amazônia é o entendimento sobre o fato de que você tem 30 milhões de pessoas vivendo lá e você não pode trabalhar isso de uma maneira assim, de imaginar que você vai retirar essa população de lá para preservar a floresta ou que você vai mantê-los no mesmo padrão de vida. Você precisa ter estratégias que melhorem a qualidade de vida das pessoas que moram lá. Isso tem que ser feito de forma compatível, na verdade, com esses serviços ambientais que a floresta presta. Quer dizer, você tem que encontrar formas capazes de gerar vida digna, renda e melhoria da qualidade de vida para essa população. Vida digna passa, inclusive, por consumir mais energia per capita do que consome hoje, só que você tem que encontrar formas de energia que sejam sustentáveis. Ou seja, tem questões ligadas à saúde, a saneamento, questões ligadas à mobilidade dentro da região, etc. A questão de que vida essas pessoas vão ter, as suas alternativas, tem que ser muito das suas próprias opções. Se há comunidades indígenas que querem manter a sua cultura, suas tradições, etc., é absolutamente legítimo e respeitável fazer isso. Há outras que querem mudar para padrões de vida de natureza diferente, mais próximos à vida urbana, etc. Você precisa conciliar isso com os serviços ambientais da floresta. Há de tudo, a Amazônia é gigantesca. Há populações indígenas ainda não contatadas, do ponto de vista, embora não se saiba exatamente, mas do ponto de vista global, é a região do planeta com o maior número de línguas desconhecidas. É uma estimativa que se tem. Então, assim, há várias populações não contatadas e o que reza, na verdade, a política indigenista e a FUNAI, etc., é que você tem que preservar essas populações. Não se trata de
contatá-las ou forçar esse contato. Então, como preserva isso? Mas há várias populações de indígenas que já estão meio integradas, na verdade, ao modo de vida, eu vou chamar de moderno, entre aspas, porque o adjetivo aqui é complicado. As aspirações dessas populações indígenas são de outra natureza. Muitas querem, por exemplo, produzir artesanato para venda global, querem canais de comercialização, querem apoio técnico, etc. Outras querem que os seus filhos tenham oportunidade de estudar medicina, enfermagem e coisas do tipo, para atender, inclusive, as comunidades locais. Então, são aspirações que você tem que respeitar, e há de tudo. Há populações ribeirinhas integradas a essas cadeias globais, fazendo cacau, fazendo vários outros produtos da floresta, ou explorando princípios ativos na área de cosméticos, em outras áreas, como há populações que querem artesanato, querem outras alternativas. Você tem que analisar as possibilidades, e são múltiplas, porque a Amazônia é tão gigantesca, e as distâncias são tão brutais, que você tem de tudo. Você vai de Belém a Manaus por 1.000 quilômetros de distância, que é uma distância gigantesca para qualquer lugar do mundo. Você atravessa a Europa inteira andando 1.000 quilômetros. De Manaus à divisa com a Colômbia e Letícia são mais 1.000 quilômetros, tá certo? Então, você está falando de uma coisa que é maior do que todo o continente, a Europa Ocidental, maior do que a Europa Ocidental. Nesse contexto, você tem não só o bioma Amazônia, mas tem múltiplas subbiomas ou especificidades locais, áreas de cerrado, áreas de floresta densa, áreas de várzea, e populações diferentes. A diversidade linguística da Amazônia é um pouco a prova de como é que você foi diversificando aquilo, porque as barreiras criadas pelos rios ou criadas pelas coisas fez com que as línguas sejam múltiplas línguas. Você não tem uma unidade linguística na Amazônia, que é um pouco mostra de como que a evolução foi criando regimes socioambientais diferentes em cada área da Amazônia, pela dimensão da Amazônia. Então não tem uma bala de prata, uma solução única. Mas assim, é preciso entender que as aspirações dessas populações são diferentes do que simplesmente preservar intacto o modo de vida que eles têm. Depende de cada uma delas. Algumas querem preservar suas culturas, suas tradições, seu modo de vida. Outras querem se integrar ao mundo moderno, e você precisa encontrar formas alternativas compatíveis com a conservação da floresta, mas que melhora a qualidade de vida dessas populações. O papel da ciência em N dimensões. Você tem, do ponto de vista do mapeamento da biodiversidade, do mapeamento dos ecossistemas naturais que tem na Amazônia, e você tem todo um conjunto de estudos sobre sociobiodiversidade, essas diversas línguas, as diversas populações, as diversas culturas. Em particular, nessa coisa das populações tradicionais, etc., há um protagonismo hoje interessantíssimo, que não tinha décadas atrás. Quer dizer, você tem todo um conjunto de projetos de colonização da Amazônia, tanto de imigração para a Amazônia, quanto de projeto Rondon e outros projetos. Mas hoje você tem um protagonismo das populações locais completamente diferente. As pessoas têm voz, as pessoas falam inglês muito bem, tá certo? As pessoas vão em conferências internacionais. As lideranças indígenas brasileiras têm uma performance impressionante do ponto de vista global. Várias delas, etc. O próprio Ministério de Povos Indígenas tem uma postura muito mais ativa, muito mais protagonista do que havia no passado. Isso cria um diálogo interessante. É um diálogo difícil. Para a ciência, não é um diálogo simples, não. É um diálogo em que em vários países do mundo você tem dificuldade de implementar. Como é que você traz, como é que você tem um diálogo com a sociedade, da ciência com a sociedade e com essas populações. Então, o caso clássico da Nova Zelândia, o caso clássico do Canadá, de como é que você cria mecanismos de interlocução e de diálogo construtivo entre essas populações tradicionais e a ciência. Então, aqui tem uma coisa que a gente não sabe fazer direito. Preciso reconhecer, e a gente está aprendendo a fazer. Eu me lembro que eu fui, por conta da Iniciativa Amazônia, a Tabatinga, Benjamin Constant, num seminário com várias lideranças indígenas organizado pela universidade de lá.
Era uma coisa interessante, porque visivelmente as lideranças indígenas têm uma capacidade de comunicação e de expressão muito clara e muito objetiva do que eles querem, tá certo? E você fica, às vezes, quando você ouve essas questões, você fica pensando 10 vezes, mas como é que eu ajudo isso? Quer dizer, como é que eu tenho uma pauta? Essas pautas na comunidade científica não existem. A gente sabe que a gente pode pesquisar o caroço do açaí, ver toda a composição bioquímica, etc. Como é que a gente faz, tira extrato, como é que faz o caroço, como é que faz isso, como é que a gente faz com a amêndoa, o que, que a gente pode fazer, que tipos de óleos tem, como é que caracteriza. Isso é um negócio que a gente sabe fazer, como é que financia, quem faz, quem estuda, etc. Como atender às reivindicações das comunidades indígenas é um negócio que a gente não sabe fazer direito, então a gente tem que aprender. Mas eu acho que a gente tem, aí, juntando conhecimento de áreas distintas da ciência, desde as humanidades, da economia, da administração, etc., a gente consegue, na verdade, talvez elaborar uma agenda que é uma agenda diferente. É uma coisa curiosa, o Iniciativa Amazônia tem despertado um interesse grande, por exemplo, do Ministério de Povos Indígenas. Nós temos convidados para essas últimas eventos nossos, lideranças indígenas para participar. No projeto de expedições científicas, a gente exige dos proponentes que tenha alguma liderança científica ligada a essas populações tradicionais. Isso também é uma novidade interessante, que a gente sabe. E é tudo um aprendizado, tá certo? A gente não tem, no Brasil, experiências, ou muitas experiências, tem sempre experiência, mas não tem experiências continuadas de como é que faz isso, etc. E como é que constrói um diálogo entre esses tipos de demandas dessas populações com a ciência tucu, ou a hard science, pelo menos, etc. Não é uma coisa simples. Mas eu acho que a gente está trilhando um bom caminho, sobretudo com essa coisa de chamar lideranças para participarem dos projetos, ou de dialogar com essas populações, ou dialogar com o próprio Ministério. Você tem bons levantamentos hoje, inclusive o painel científico da Amazônia, que é um projeto interessante, até também coordenado pelo Carlos Nobre, mas uma equipe gigantesca de cientistas, produz um diagnóstico super interessante sobre a pesquisa científica realizada na Amazônia. E claramente tem o que se chama assim, dois grandes buracos negros, tá certo? No ponto de vista de olhando a Amazônia como um todo. É um buraco que tem a ver com a taxonomia, ou seja, são alguns tipos de espécies que são muito poucos mapeados do ponto de vista da biodiversidade. Então tem várias espécies que são peixes, são praticamente conhecidos, quase todos que tem. A Amazônia continua a ter o maior número de espécies desconhecidas, as estimativas. Então ela tem centenas de espécies desconhecidas, milhares de espécies desconhecidas na Amazônia que a gente precisa ser mapeado. Mas é assim, do ponto de vista taxonômico, peixe está relativamente bem, muito melhor, etc., do que borboletas, etc. Mas se você pensar na microbiota, na biota, aí o desconhecimento é total. Estamos falando de bactérias, vírus, estamos falando de fungos. Aqui o desconhecimento é gigantesco. Não é só que o desconhecimento, porque o desconhecimento global sobre fungos também é grande. Mas no caso específico da Amazônia é gigantesco. Então, há muitas coisas do ponto de vista taxonômico, do ponto de vista de espécies, etc., que são buracos negros grandes. E há um outro buraco, é o buraco da geografia, né? Como a Amazônia é gigantesca e como o acesso à Amazônia é basicamente via fluvial, tá certo? Você tem mapeamentos de biodiversidade, inclusive da sociobiodiversidade, ou seja, das populações tradicionais, indígenas, etc., naqueles caminhos que são fáceis de acesso, que são, na verdade, a malha navegável da Amazônia. Quando você adentra a floresta, etc., o grau de conhecimento que você tem dessas outras áreas é muito menor. E quanto mais longe de Belém e Manaus estiver, também pior é esse grau de cobertura. Então você tem você tem um objeto gigantesco e uma coisa interessante. O que, do ponto de vista de quem financia a pesquisa, também é um negócio esplêndido, porque você tem assim, uma enorme curiosidade para saber o que você vai encontrar nessas outras áreas. Que biodiversidade. Que coisas interessantes você pode encontrar. É claro que se financiou muito nas últimas décadas o mapeamento de princípios ativos das florestas tropicais, etc. Tem várias empresas, inclusive globais,
fizeram longos financiamentos sobre isso. Não há um horizonte de que coisas extraordinárias tenham sido descobertas e virado um blockbuster, aí, alguma coisa gigantesca com bilhões de dólares, numa uma nova toxina, um novo peptídeo. Em particular, com respeito a produtos fitoterápicos e produtos cosméticos, há uma enorme possibilidade de que você venha a encontrar coisas interessantíssimas, ligadas ou não ao conhecimento tradicional. Quer dizer, porque as populações locais têm conhecimento sobre as propriedades da flora, da fauna, etc. E podem usar esse conhecimento tradicional, às vezes é muito útil para você identificar potenciais aplicações de algumas variedades vegetais, de frutos, ou de sementes, etc. Mas, associados ou não, provavelmente você tem uma biodiversidade grande que você pode encontrar alternativas para isso. Mas, independentemente disso, assim, cobrir essas lacunas de conhecimento geográficas ou taxonômicas é em si um desafio. Seja ele pela aplicação, seja ele por uma outra coisa interessante, que é a curiosidade. Uma parte grande das pessoas que têm aderido a isso o fazem não é só porque estão buscando uma utilização prática de para criar uma pomada para determinado tipo de picada de inseto, coisa e tal. As pessoas fazem também por causa da curiosidade. Quer dizer, você tem tantas variedades desconhecidas que isso, do ponto de vista, inclusive, do ponto de vista científico, que gera um estímulo muito grande dos proponentes em busca, na verdade, de tentar descobrir aquilo que é desconhecido. O fato também de combinar regiões diferentes, etc. Então, eu acho que é uma coisa interessante dizer, a gente acabou tendo a adesão agora da Guiana Francesa, na Iniciativa Amazônia, com o apoio da Agência de Financiamento da Pesquisa da Suíça, do Reino Unido, e a gente com certeza vai terá uma longa vida. Eu espero que a gente provavelmente nos próximos anos vai ter muito mais adesões internacionais e iniciativas de esforços nesse sentido. Eu acho que a gente está consolidando um modelo de cooperação das fundações com as agências nacionais também. O CNPq já tem rodado bem, a gente tem uma negociação com a FINEP, vai ter uma negociação com a CAPES. Eu acho que tem uma longa vida para a Amazônia Mais 10. E espero que a floresta tenha uma longa vida maior do que isso.